Marcos capítulo 5, a partir do 21. Marcos, quero agradecer aos irmãos que domingo passado, principalmente os irmãos aí do fundo, entenderam, né? Eu vou pedir a mesma coisa hoje, evite sair, irmão. Você veio para ouvir a palavra do Senhor, vamos evitar a movimentação, atrapalha tanto quando você levanta. Você não tem ideia, mas me atrapalha. Eu sou uma pessoa que a minha atenção é muito dispersa bastante. Então, e outra, você também atrapalha a pessoa que está perto. Cuidar das crianças aí, a movimentação, muitas vezes celular. A gente fica vendo celular do lado do irmão. Você não veio aqui para ver celular, irmão. Por favor, desliga seu celular. Você não tem que ver celular agora, não faz parte disso, tá? Porque assim a gente consegue aproveitar melhor. Obrigado, viu, pelo entendimento. Marcos capítulo 5, a partir do 21. Marcos capítulo 5, a partir do 21. E retornando Jesus do barco à outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Preste atenção. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Vou repetir, e ela dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava libertada ou liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu ou perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Repete comigo: Jesus não deu atenção. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou
que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estáis em alvoroço e planteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saísse, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cu, ou Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar diante disso. Todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Espírito Santo, fala ao nosso coração através da Tua palavra nessa noite. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alimente com o pão do céu. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa noite vai ser uma noite que talvez vocês até estranhem um pouco. Eu acho que sim, de repente não. Vocês vão me ver, não sei se pregando de uma forma diferente, mas também, talvez as pessoas que têm caminhado comigo todos esses anos, nunca me ouviram falar da forma como eu vou falar. Domingo passado, a gente foi ministrado a respeito de odres novos, sim ou não? E que nós tínhamos que nos preparar para que o Senhor nos dê vinho novo, algo novo da parte dEle, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como indivíduos, como família, né, como igreja. E no meu coração, eu tinha certeza que hoje eu ia falar sobre o vinho. Domingo passado eu falei sobre o odre novo, e eu já estava até com algumas coisas na cabeça, e falei: puxa vida, vou uma possibilidade, vou falar sobre o vinho novo. Mas essa semana eu fui surpreendido com uma palavra no meu coração, e eu fiquei ruminando essa palavra. E é interessante, eu ouvi essa ministração que me levou a essa ministração, de uma pastora que geralmente eu não a ouço, né? Não é preconceito, ou talvez seja preconceito, mas é aquela mulher de Deus chamada Camila Barros. Quem ouve a Camila Barros aqui? Quanta gente. Bênção, né, irmãos? Eu não sabia que a mulher era bênção daquele jeito, não. E eu fui impactado por uma palavra da pastora Camila Barros, ao ponto de eu ficar assim, olhando na televisão, olhando na Bíblia, olhando para mim. E aí eu falei assim: pastor Francisco, não é que essa mulher tem razão? Aí eu estava ouvindo de novo, a Marli olhou para mim e falou assim, olhou o que eu estava vendo e falou: nossa, você está ouvindo Camila Barros? Eu falei: claro, sou fã dela. Mas vamos lá. Nós fomos educados, biblicamente, nos foi ensinado, e quantas vezes eu ensinei isso, e preste atenção, não estou desensinando, só quero ampliar algumas coisas.
que nós não podíamos ou não devemos procurar Deus por aquilo que Ele pode fazer. Que nós não devemos buscar as mãos do Senhor, mas a face dEle. Quantas vezes? Que nós devemos adorar o Senhor e louvar o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Amém? Pode falar amém, 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 amém. Amém, irmão, amém. Dá uma chacoalhada, amém, amém, amém. Você me ajuda a pregar hoje? Eu preciso de você pregando. Mas a verdade é que, como ser humano e como pessoas que somos, nós não estamos preparados para viver isso. Porque ninguém faz nada, e esse fazer nada é desde perder um sono, perder tempo, investir algum dinheiro, investir qualquer coisa que você tenha para dar, sem a esperança de que você vai ganhar alguma coisa. Porque nenhum ser humano faz nada ou pede nada sem a expectativa de que vai ganhar alguma coisa. Porque se você entender que você vai fazer alguma coisa sem a recompensa em troca, com certeza você vai ser desmotivado a fazer. Sim ou não? E isso não nos faz de nós pessoas interesseiras, mas faz de nós pessoas comuns, inteligentes e que sabem exatamente fazer a escolha, porque ninguém está pronto ou ninguém consegue renunciar pelo simples fato de renunciar sem esperar que vai ganhar alguma coisa por aquela renúncia. Amém? E eu quero falar rasgado nessa noite, sabe por quê? Para que a gente não tenha um sentimento, uma capa, e perdão da expressão, mas essa é a verdade, uma capa hipócrita de que nós não esperamos, ou que a gente não tem expectativa que Deus faça alguma coisa por nós. E de repente é isso que faz com que muitas vidas sejam fracas na busca por uma devocional, um relacionamento com Deus, porque muitas vezes na hora de orar, a gente tem medo de falar para Ele o que realmente a gente precisa, ou do que realmente a gente quer que Ele faça. Porque vem aquele sentimento de culpa dizendo assim: poxa vida, as criancinhas da África estão sofrendo de fome, não tem o que comer, e eu aqui estou pedindo a Deus para trocar o carro novo. E a gente fica nessa situação de que é um pecado pedir para Deus para trocar por um carro melhor, ou gostar, ou querer que faça um upgrade, seja em qualquer área que você esteja, dizendo assim: puxa vida, eu queria ter um dinheiro para levar minha velhinha para comer um japa, né? Amém? Quem gosta de japa aí? Né? É 150 pila, gente, é caro para dedéu aquilo, para comer peixe cru. Eu não sei, fizeram uma lavagem na cabeça da turma aí, que a turma gosta de peixe cru com arroz, mas diz que é bom, e para dar gosto põe o shoyu. Mas nós fomos enganados, está tudo certo. Estou brincando, o pessoal que gosta aí, gosta. Eu tentei, irmão, fui 2 vezes. Primeira pagaram para mim, de graça, tem injeção na testa. A segunda eu paguei, além de não gostar, desgostei do preço, nunca mais fui. Mas quando o pastor Francisco chama eu para ir em Cordeirópolis, Cosmópolis, comer a picanha, de Deus. Não erra, Tony. Mas a verdade é uma só. Que muitas vezes, Joyce, a gente entra num lugar, pastor Ezequiel, de uma teologia que não há recompensa, e eu quero mostrar para você nessa noite que é mentira. Que eu e você precisamos de entender que tem um Deus que espera que eu e você crie expectativa por aquilo que Ele faz. Porque sabe uma coisa? Você vai ver essa noite que só tem um jeito de eu conhecer Deus, Ramon. Eu conheço Deus primeiro sabendo o que Ele faz, para depois descobrir quem Ele é.
E Deus não tem crise com isso. Quem tem crise com isso é a teologia, é algumas denominações e alguns pastores que muitas vezes têm medo de simplesmente ensinar as pessoas aquilo que a Bíblia diz claramente. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós temos que parar de turvar a água, como diz o meu amigo pastor Pedro. Nós precisamos ter coragem de dizer aquilo que a Bíblia diz, simplesmente o que a Bíblia diz. Ela diz isso, então creia, ela disse isso. Isso é verdade e eu tenho que aplicar na minha vida. Agora olha que interessante, e eu preciso que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, eu acho que no capítulo 9, se eu não estiver enganado, que um dia um homem, ele chega diante de Jesus, ele era um centurião, e ele pede para que Jesus fosse até a sua casa e curasse o seu servo. E quando eles começam ali então um diálogo, Jesus descobre que aquele homem tinha uma fé extraordinária, porque ele descobre que aquele homem tinha entendido como funcionava a dinâmica da submissão e autoridade. E é interessante que depois do término do diálogo, Jesus olha para aquele homem e diz assim: vá embora e seja feito segundo a sua fé. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se Deus hoje determinar sobre a tua vida, sobre aquilo que você está esperando, ou qualquer coisa que seja, que você espera, ou tem expectativa de Deus, Ele diga assim: vai e será feito segundo a sua fé, o que será que ia acontecer? Então eu vou fazer a pergunta de novo. Se hoje Deus... Ô Henrique, por favor, coloca um pouquinho mais de... Eu não sei se eu estou com problema de retorno aqui para mim, do meu. Se hoje então o Senhor dissesse: vai, Marli, seja feito segundo a sua fé. Vai, Walter, vai Cláudio, vai José, vai David, vai Jones, vai Márcio. E vai ser feito segundo aquilo que você crê. Você está pronto para receber essa palavra de Deus hoje? Sabe por quê? Porque eu percebo, pastor Agi, que na dinâmica do Deus, no seu relacionamento com o homem, é dessa forma que Ele continua se relacionando. Algumas coisas Ele faz literalmente, como a salvação. E até para a salvação eu preciso de crer da forma certa. Mas quando se dá a questão da dinâmica de dar e receber, sempre vai ser o fator predominante a minha fé por aquilo que eu estou esperando que Deus faça, e se realmente eu creio que Ele pode fazer. E não é só crer se Ele pode fazer, porque muitas vezes a gente crê que Ele pode fazer, é crer que Ele irá fazer. Nós temos aqui diante de nós alguns personagens nessa história tão conhecidos de todos. O primeiro personagem é Jairo. Jairo é então o dirigente da sinagoga, um homem respeitado, irmão. Ele era um líder da comunidade. E ele decide, porque Marta, como chefe da sinagoga, e Jesus já estava em ascensão, aquele homem estava arriscando, não só a reputação como chefe da sinagoga, mas ele poderia perder algumas coisas, diante da decisão que ele toma de ir atrás de Jesus e pedir para que Jesus fosse até a casa dele. Mas por que ele toma então a decisão de ir procurar Jesus? Porque quando ele mede aquilo que ele vai perder com aquilo que ele vai ganhar, ele entende que aquilo que ele vai ganhar é muito melhor do que aquilo que ele pode perder. Você conseguiu entender, sim ou não? Estou parecendo assembleiano, não estou? Então quando você chega diante de Deus, ou qualquer decisão que você vai tomar, seja ela em qualquer âmbito, e eu e você precisamos de entender que para o crente não existe vida cotidiana e vida espiritual, porque para nós que somos homens e mulheres espirituais,
tudo é espiritual. E Jairo então ele toma uma decisão: eu posso perder a liderança da sinagoga, eu posso perder o prestígio como fariseu, eu posso perder os amigos, eu posso chegar no final do ano não ser convidado para a ceia dos meus amigos, dos meus parentes, mas diante da minha necessidade, eu decidi que vale a pena renunciar a tudo isso, que vale a pena perder tudo isso, se eu conseguir que Jesus vá até a minha casa e cure minha filha. Por quê? Porque a filha dele, além de doente, a doença dela poderia levar à morte. Então ele não estava só querendo que Jesus a curasse, simplesmente por curar, mas porque a filha dele também corria o risco de morte. E quando então ele chega até Jesus, Daniel, e olha que interessante, e daí eu aprendi com a Camila Barros, que quando você vai olhar para o livro de Lucas, existia uma teologia que era predominante na vida de Jesus, até aquele ponto. Qual que era? As pessoas entendiam que em quem Jesus tocasse, a pessoa era curada. Tanto é que quando Jairo chega até Jesus, ele diz assim: mestre, ele chega aos pés de Jesus, mas sabe o que ele pede? Ele pede para que Jesus vá até a casa dele e toque na filha dele. Por quê? Porque em todo mundo que Jesus tocava era curado. Então ele chega até Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor pode ir até a minha casa e tocar na minha filha? A Bíblia diz que Jesus então vai com ele. Agora, ei, eu quero que você preste atenção em alguma coisa, em algo que eu quero que você entenda essa noite. Qual que é, pastor? A fé que você tem é capaz de te levar aonde você precisa. Eu vou repetir: a fé que você tem é capaz de te levar até onde você precisa, ou te levar até alguém, ou te levar no que você precisa. Por quê, irmãos? Porque eu tenho dito, já faz muito tempo que eu tenho percebido que a igreja de Jesus, ela entrou num lugar de estagnação, de passividade. Quando eu olho para a Bíblia, o Senhor sempre quer uma postura ativa e não passiva da sua igreja. Lembra quando nós dissemos sempre que o céu responde resposta? Por quê? Porque Ele sempre, Ele mexe conosco, Ele faz com que eu e você possamos fazer algo para que Ele possa dar uma resposta. Agora olha que interessante, Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários. O que está falando? Desde a antiguidade nunca ouviu ninguém falar, nunca ninguém comentou, nem olho sequer vislumbrou outro Deus, além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Eu gosto daquela versão que diz assim: que trabalha para aqueles que nele confiam. Repete comigo assim: nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Olha que interessante, o que é isso? O texto está me dizendo que tem um Deus que trabalha ao meu favor. Repete comigo: tem um Deus que trabalha. Você disse o quê? O que Deus faz? Para quem? Hã? Desde que confie. Ele trabalha, Gu. Mas ele trabalha para todo mundo, indistintivamente? Não. Ele trabalha para quem tem necessidade? Não, pastor. Não, o texto não diz que ele trabalha para quem tem necessidade. Aí então, logo então, tem uma premissa de uma verdade. O que é? Deus não faz tudo para quem tem necessidade. Uau, pastor, significa que Deus não está preocupado com a minha necessidade? Não. A sua necessidade tem uma promessa, mas o trabalho, o olhar de Deus é para quem confia nele. Tem diferença de necessidade e desejo, expectativa? Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, eu acredito que é o versículo 6, se eu não estiver enganado,
É isso daí? Por favor, coloca aí para mim. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que nele se aproxima, ou que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Na outra versão diz assim, que é necessário que aquele que chegue perto de Deus, saiba que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ei, olha aqui para mim. Interessante que a gente tem uma teologia, que a Bíblia diz que nós temos que buscar os olhos de Deus, a face de Deus e não as mãos de Deus. Mas esse texto está dizendo que quando eu vou até Ele, eu tenho que ter certeza de quem Ele é, e que Ele é capaz de fazer aquilo que eu estou pedindo. É eu que estou inventando, a Bíblia está dizendo. Lembra que eu falei para vocês que vocês nunca tinham ouvido eu falar disso? Sabe por quê? Porque muitas vezes existem algumas coisas na vida da gente, Joelisa, que muitas vezes parece que a gente está usando Deus. Parece que nós fomos treinados, e por favor não se ofenda, eu estou falando de alguém que está te treinando há 17 anos, para aqueles que estão desde o início. Parece que a gente é treinado, Brandão, a ter medo de entender que tem um Deus que quer me presentear. E é interessante que a Bíblia diz assim, olha, porque o que é fé? Fé é a certeza do quê? Das coisas que não se veem, e convicção das coisas que se esperam. Ou você pode inverter, pastor Ezequiel, ela dá na mesma, o sentido é o mesmo. Se você inverter, é certeza das coisas que não se veem, e convicção das coisas que vão acontecer. E escute, então, o que eu e você precisa, não é de ver Deus fazendo, porque quando a gente tem uma fé ou uma crença, que só é capaz de crer quando Deus faz, isso não é fé, isso é constatação de fatos, qualquer pessoa tem isso. Vou repetir, se para você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, você tem que ver feito, isso não é fé, e a Bíblia diz que isso não agrada a Deus. Isso é um tipo de comportamento e postura que entristece Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que agrada a Deus é pessoas que têm convicção, que têm certeza de coisas que não se viu, que não tem como dizer, que vai acontecer, que ainda não há possibilidade alguma. E aí ele continua e o quê? E convicção é certeza de fatos, e que eu espero, mas eu espero com a certeza que já aconteceu, porque a Bíblia diz que quando eu peço, crendo, eu recebo. Crendo é num gerúndio, presente, está acontecendo. Não é eu vou crer se acontecer. Isso daí é uma fé defeituosa. Na verdade, não pode ser chamado de fé. É por isso que a gente, como igreja, talvez a gente não tenha experimentado grandes coisas de Deus, porque a nossa fé está no campo de esperar que aconteça para depois glorificar. Irmão, qualquer outra religião faz isso. Mas Deus espera que os filhos deles confiem tanto nele, que eles celebrem antes de acontecer, porque ele é capaz de chamar a existência aquilo que não existe. Você está aqui comigo, amém? Agora preste atenção, que eu vou te falar algo e te mostrar algo que precisa de não só mudar a nossa vida, mas precisa de alcançar todo mundo. O que é, pastor? Deixa eu beber uma água. Deixa eu embasar um pouquinho melhor aqui para você. Algo interessante. Olha que interessante. A Bíblia diz que um dia Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, está lá em Deuteronômio e está em Êxodo também, que diz assim: vai lá, Moisés, e escreve um cântico, uma poesia, porque o meu povo vai se desviar.
Está lá em Deuteronômio. E quando eles se desviarem, eu quero que eles relembrem do que eu fiz. E o cântico de Moisés em Deuteronômio é o cântico de como Deus livrou Moisés, como Deus livrou o seu povo, quando tirou do Egito com mão forte, que abriu o mar vermelho, que castigou o faraó com as pragas. Agora olha que interessante, não só isso, pastor Azulim. Salmo 78, o salmista vai dizer que era uma direção do próprio Deus, que dizia assim, ó: o que ouvimos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez, como nos tirou da terra do Egito e como operou com mão forte sobre os nossos inimigos. Sabe como que eu conheço Deus, como eu transmito Deus à próxima geração? Não falando quem Deus é só, mas dizendo o que Ele fez, para que quando as pessoas descubram o que Deus pode fazer e o que Ele fez, elas possam descobrir quem Ele é. Por que você acha, pastor Ezequiel, que o Salmo 19 está assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de tua mão, uma noite conta a outra noite que Ele é Deus, e assim por diante, e ela testemunha uma com a outra? Por quê? Porque quando eu olho para o céu, eu não vejo Deus, eu vejo o que a mão dEle fez, e quando eu vejo o que a mão dEle fez, eu descubro quem Ele é. Você está entendendo a dinâmica, sim ou não? Pastor, mas não é perigoso nós ensinarmos as pessoas a buscar Deus para receber algo da parte dEle? É perigoso a gente não ensinar isso e as pessoas nunca descobrir que tem um Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Isso é perigoso. As pessoas passarem por esse mundo sem esperança de que Deus é um Deus que pode transformar o impossível, que pode mudar a história do casamento dela, que pode transformar a empresa, que pode curar um câncer, que pode tirar uma pessoa que está na beira da morte e trazer para a vida. Isso é perigoso. E a gente esquece que Deus tem prazer em fazer algo, que Deus tem prazer em abençoar, que Deus tem prazer em curar, que Ele tem prazer em operar milagres. É da essência dEle, é da natureza dEle. Agora, olha que interessante. Romanos 1, versículo 19 e 20 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer, preste atenção, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Porque o que de Deus se pode conhecer, Deus lhe manifestou, Deus mostrou. E o que é? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Olha aqui, Helena, sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Romanos, Paulo está dizendo aqui? Ei, você quer saber quem Deus é? Olha o que Ele fez e o que Ele faz. E a Bíblia diz que para aquele que não reconhecer olhando para os seus atributos, vão ficar indesculpáveis diante de Deus. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando daquela tribo que de repente está lá, enfiada no mais profundo deserto, sem condição de comunicação nenhuma. A Bíblia diz que o céu, a terra, tudo que eles têm, proclama Deus. E eles não poderão chegar diante de Deus se ninguém chegar lá para pregar o Evangelho. Chegar e dizer assim: ninguém falou nada para nós. Porque em um determinado momento, aquelas árvores, aqueles pássaros, aquela água, aquele céu, a terra, seja o que for, vai dizer: existe um Deus que criou todas essas coisas ao teu benefício, e a Ele vocês devem orar.
e a Ele vocês devem render louvores. Você está conseguindo entender, sim ou não? O que significa isso, pastor? Significa exatamente o que eu estou lhe dizendo. Agora, qual que é o meu problema e o seu problema? Que nós não entendemos que tem um Deus que trabalha por nós. O que a Bíblia diz em Salmo 127? Que se o Senhor não edificar, adianta eu edificar. Quer dizer que se o Senhor não trabalhar, adianta eu trabalhar. Que se o Senhor não vigiar, adianta eu vigiar. O que ele está dizendo? Filho, eu quero dizer uma coisa para você. Ou a gente faz isso conjunto, porque você fazendo sozinho nunca vai dar certo. Ou você entende que dá para a gente fazer isso junto. E quando eu lembro disso, eu lembro do filme A Cabana. Não sei quantos assistiram. Mas eu estava assistindo com o João esses dias e eu estava mostrando para ele uma das cenas que eu mais amo. Quando ele vai lá para o lago, e aí ele vai ter um encontro com a sabedoria. Mas antes no lago lá, ele descobre que Jesus anda sobre as águas e leva ele. E ele sai meio temeroso, pisando lá, e ele... Primeira experiência. Aí ele tem lá um encontro com a sabedoria e sai todo feliz, porque ele viu a filha dele, estava bem, então ele estava muito alegre, muito feliz. E aí o barco estava no meio do lago de novo. E aí ele sai correndo, achando que ele podia andar. E quando ele dá uns passos assim, a água vem aqui, Isabela. Aí ele para, Jesus estava lá atrás. Jesus fala assim: dá certo se a gente fizer isso junto. E aí sai aquela tomada e aparece qual tomada, Alan? Os dois correndo juntos, dando risada, andando sobre as águas. Quando eu vi aquilo, eu falei: uau, é assim que funciona. Tudo funciona na minha vida, não quando eu faço sozinho, mas quando Ele faz comigo. Ei, deixa Jesus dirigir aquela empresa junto contigo. Ei, deixa Jesus estar com você na faculdade, aquele curso que é tão difícil, deixa Ele te ajudar. Ei, deixa Ele administrar esses problemas que você não está conseguindo. Ei, deixa Ele enfrentar com você isso que você não está conseguindo. Que com certeza com Ele vai dar certo. Agora olha que interessante. Eu não só lembro dos Salmos 127, como nós acabamos de ver aqui, Isaías 64:4. Agora olha que interessante, a Bíblia diz que o quê? Que nós temos um Deus que Ele não olha para as nossas necessidades. Por que não olha para as nossas necessidades? Porque pelas nossas necessidades já existe uma promessa. Qual que é a promessa? Qual que é as nossas necessidades, irmãs? Irmãos, de verdade, de fato: comer, beber, dormir, um teto e roupa. Não foi o que Ele disse? E Ele falou: e dessas coisas vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque o vosso Pai que está no céu cuida. O que comer, o que vestir e aonde dormir, um teto, Deus disse que Ele ia cuidar. Agora, por que eu continuo querendo resolver isso? Porque eu não confio que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu que é capaz de fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque preste atenção, e isso é interessante, e muito interessante. Agora, a promessa é que Deus trabalha em nosso favor. É por isso que João, quando ele tem uma visão sobre Jesus, a Bíblia diz que ele vê aquele que tem os olhos de fogo. Uau! E quando você vai no grego a respeito dos olhos de fogo, a ideia no grego é que é um ser que não tem pálpebras, o que significa que ele não pode fechar os olhos. E o fogo fala de que ele vê todas as coisas, e tudo é claro e patente diante dele. Agora, ei, preste atenção, é por isso que o salmista diz que o nosso Deus não dorme, não dormitará o guarda de Israel. Ei, tem um Deus que cuida de mim, de você, dia e noite. Quando eu e você precisamos de descansar, Ele diz: eu não descanso mais, eu não preciso descansar. Pode descansar, filho, sabe por quê? Porque enquanto você descansa, eu cuido de você.
Enquanto você descansa, eu trabalho. É por isso que ele diz assim, que ele é o descanso. Sabe qual é o problema? É que eu e você não temos coragem, ou não confiamos em descansar, que ele é capaz de fazer o que ele prometeu que pode fazer. Sabe o que significa isso? Você lembra, meu irmão ou minha irmã, de quando você dependia 100% de Deus? Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do início das coisas. Lembra quando você ia casar, que não tinha possibilidade nenhuma de casar, que não tinha condição nenhuma de casar, que quando você foi ver os orçamentos, era impossível casar? E aí você então começa a orar ao Senhor, começa a buscar o Senhor, você começa a chorar diante dele e fala, Deus, eu preciso. E aí você faz a campanha das 7 semanas do casamento, e vem nas 7 semanas do casamento, e vem na campanha da madrugada, e você não perdia nenhuma live, e você não perdia nenhuma chamada de oração para o altar, você estava lá, por quê? Porque você dizia assim, Deus, por favor, eu quero casar, é o meu sonho casar. Quando você chega no final do casamento, você faz a conta de tudo que você gastou, você fala, meu Deus do céu, da onde que saiu o dinheiro? Eu não sei. Você lembra quando começou a tua empresa, irmão ou irmã? Quando era impossível você realmente abrir um lugar e dizer que chamar de empresa? Quando você dependia que as pessoas pudessem fazer o favor de manter, ou de dar um funcionário para você, ou uma máquina, ou sei lá, dar um balcão para você começar a vender alguma coisa, e a única coisa que você fazia era depender de Deus, e você orava toda a madrugada, e você fazia jejum, e você clamava ao Senhor, e você levantava às 5 horas da manhã, e você fazia a campanha das 6 horas, e você falava, Deus, eu preciso que o Senhor faça. Lembra, Ramon, quando os vídeos não davam nenhum views, e você falava, Deus, leva esses vídeos aonde precisa de ir. Você dependia dele totalmente, e aí você descobriu que ele foi capaz de te levar na onde você precisava. Mas o que aconteceu agora? Não precisa mais. Esse Deus agora não é mais necessário. Porque você ganhou, porque você progrediu, porque você evoluiu, porque agora você tem um caixa na empresa, porque agora você tem muitos funcionários, porque agora os seus clientes é uma carteira grande, clientes que tem multinacional, clientes de fora. Então agora a dependência não é tão grande. Sabe por quê? Porque agora você tem que administrar aquilo que você ganhou de favor de Deus. Porque agora então Deus não pode sentar mais na mesa, ou Deus não tem mais o tempo que Ele tinha de você. Sabe por quê? Porque você tem que cuidar daquilo que Ele deu. Porque Ele não é capaz mais de cuidar daquilo que você não tinha nem condição de ter, e que agora está cuidando de uma forma e dizendo para Ele, agora quem cuida é eu, porque se eu não cuidar, não vai dar certo. Agora você não pode ficar 15 dias fora da empresa, porque como é que a empresa vai ficar sem você? Agora você precisa ser um bom administrador com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro chegou. Mas e quando você tinha e você não tinha? Você não dependia que ele desse para você e te ajudasse? Não, mas agora é você que entende de administrar, não é ele. Algo que a irmã Camila disse que eu achei extraordinário. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque quando a gente não tinha nada, essa palavra era um bálsamo para a vida. Porque você não tinha nada o que fazer, não tinha expectativa nenhuma, e de repente alguém chega e fala para você: Deus está dizendo, aquietai-vos que eu vou fazer. Você falava, poxa vida, isso que eu precisava de ouvir. Mas hoje, se você ouvir um aquietai-vos, que é Deus, você fala, deve ser Satanás falando isso para mim, porque como é que eu vou aquietar com tudo que eu tenho para fazer? Não, eu não recebo essa palavra, sabe por quê? Porque hoje eu preciso de ativar, eu preciso de fazer. Eu que não me movimente não, está chegando o 13º aí, como é que eu vou pagar o terceiro? Aquietai-vos é para quem está com a vida ganha, eu que não tenho, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque se eu não fizer, Deus só ajuda quem cedo madruga. Quem disse que está na Bíblia?
E se tiver um tempo que Deus chegar falando assim, eu quero saber se você depende mesmo. Não estou falando para você fazer isso, mas será que você ainda hoje é capaz de ouvi-lo dizer assim? E se Deus quer fazer algo extraordinário para mostrar para você que a mão dele ainda é melhor e mais poderosa que a sua? De que ele pode fazer algo que ainda você não imaginou? Porque você lembra que quando você começou, você não achou que poderia continuar? Só que agora que você chegou até lá, parece que Deus não é capaz mais de te levar na onde você ainda não chegou. Mas o que falta então? É que nós perdemos aquele lugar do Senhor, eu preciso. Vou pedir um favor. Maurício, fica de pé aqui. Olha para a igreja. Pastor Francisco, fica de pé aqui, olha para a igreja. Pastor Anzolim, fica de pé aqui, olha para a igreja. Vira, olha. Faça favor, Helena, pode acompanhar o Maurício, Lisa. Ô Jimmy, cadê o Jimmy? Vem aqui. Vem aqui também, Marli, olha para a igreja. Acompanha o pastor Anzolinha aí também, Gi. Carol, pode vir aqui com... Vem aqui, deixa eu ficar... Eu lembro no dia que nós estávamos, pastor Francisco, na José Paulino. Que para quem não sabe, dá a nossa igreja lá do fundo, ali, ó. Se você for ali, esse pedaço que nós temos aqui, onde tem os gabinetes, ela inteira era a igreja que a gente frequentava. Dava 12 de templo e 20 de comprimento, correto? Aí o pastor Francisco pegou a chave desse barracão. Ele tinha uma palavra? Não. Tinha um desejo. Era uma revelação, pastor Francisco? Era um desejo. Repete comigo, desejo. Você pode interpretar a palavra fé também como um desejo ardente que algo aconteça. Aí ele veio, ele pegou a chave, nós viemos aqui, quando nós entramos aqui, Ramon, era impossível viver o que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o total do que a igreja arrecadava era 50% que não ia pagar de aluguel, não era o tesoureiro. Você tinha dinheiro, pastor Francisco, para colocar? Você tinha dinheiro, Jimmy? Você tinha dinheiro, Maurício? A única coisa que a gente tinha era um desejo de que Deus podia fazer. E se nós tivéssemos feito uma reunião com raciocínio lógico, pastor Ezequiel, sabe quanto que nós estaríamos aqui? Nós estaríamos ainda na José Paulino. Eu quero dizer para você, nós estaríamos lá ainda. Porque nós íamos medir o caixa, nós íamos medir a necessidade, nós íamos medir o que teríamos que pagar, a gente ia medir tudo e a conta não fechava. Não fechava o tanto de gente, não fechava o orçamento, não fechava nada, mas nós tínhamos o desejo e nós tomamos a decisão, nós vamos pôr o pé, Deus vai conosco, vai dar certo, Deus vai conosco. Porque tem muita gente esperando que Deus faça, mas Deus está esperando que você também faça.
Eu lembro quando na nossa reunião para tomar a decisão se a gente viria para cá ou não, eu liberei uma palavra que não existia. Eu disse assim, eu quero falar para vocês, quando a gente mudar para lá, na mudança nós vamos ganhar mais 100 pessoas, e no primeiro mês nós vamos ver a multiplicação, o orçamento vai aumentar, e nós vamos conseguir pagar todas as contas. Por que eu pedi para esses líderes estar aqui? Porque eu quero mostrar para vocês que nós não podemos perder este lugar de crer que Deus pode fazer enquanto ainda a gente não está vendo. Porque o dia que eu e você perder isso, nós vamos perder o que o céu está fazendo. Porque nós não tinha nem gente, não tinha nem cadeira, não tinha nem estrutura, não tinha som para isso. E nós tomamos uma decisão de que nós íamos colocar o pé e Deus ia pôr o chão. Por que eu pedi para esses líderes olhar? Para a gente não esquecer que o Deus que nos trouxe, que nos tirou de lá e nos trouxe aqui, é o Deus que vai continuar nos levando. E se nós continuarmos crendo que Ele pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas escute, Deus corresponde à fé que eu tenho no coração. Nós não tínhamos nem fiador que conseguia ter uma ficha para poder manter aqui. Deus preparou uma pessoa que nem crente é. Porque quando Deus faz, Ele avaliza, Ele gera o que for preciso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vocês podem continuar me chamando de doido, mas posso falar uma coisa para vocês? Esse barracão não é o nosso final. Nós vamos para o maior, nós vamos ver as coisas crescer, nós vamos ver Deus trabalhando, nós vamos ver Deus agindo, nós vamos ver as nações, nós vamos ver os milagres, nós vamos ver o poder de Deus, famílias transformadas, porque o meu Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu continuo crendo, eu continuo vendo com os olhos de Deus o que Ele é poderoso para fazer. Agora precisa de levantar homens e mulheres que continuem crendo. Que quando não vê, você vai perguntar assim, pastor, vocês não ficaram com medo? Muito. Pastor, vocês não ficaram com medo? Muito. A fé, ela nunca vai arrancar o medo, mas ela faz você vencer o medo. Não pense que quem tem fé não tem crise, mas a fé faz você romper. Quando eu olho para aqui, meus líderes, por que eu chamei eles? Porque eles fizeram parte do processo diretamente quando nós entramos aqui. O que a gente faz? Põe a parede. O que a gente faz? Nós não sabemos. Vamos levantar o altar. Era impossível, em 40 dias nós fizemos tudo, e vamos comprar cadeira, e vamos. Maurício, nós ficamos sem pagar alguma conta? Não. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando para você que você faz parte de uma história de fé. Porque tem gente que acha que a Sal e Luz tem dinheiro, que a Sal e Luz tem gente rica. Eu quero dizer uma para você: a Sal e Luz é rica de homem e mulher que tem fé em Deus, de homens e mulheres que sabem o Deus que serve. E eu quero ativar você, eu quero falar para você, meu irmão, Deus é capaz de fazer muito mais de tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós, e que corresponde através da fé que você libera e que você tem. Pode sentar, meus amados, obrigado. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para aqui, vivemos essa igreja cheia de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, nós estávamos numa igreja com 150, 180 pessoas. Era impossível viver o que nós estamos vivendo aqui se nós não tivéssemos uma atitude de fé, de dizer: Deus irá e Deus fará. Pastor, por que você está falando isso?
porque eu passei em frente do shopping de novo, andando de bicicleta, e eu falei: aqui vai ser a Sal e Luz um dia, no nome de Jesus. Aqui vai ser a Sal e Luz, em o nome de Jesus. Aqui vai ser a Sal e Luz, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele é o dono daquilo. E pastor, mas você está falando de milhões. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus curar uma dor de cabeça e ressuscitar o morto, tem diferença? Para Deus 50 mil e 50 milhões tem diferença? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pegou um menino lá do meio do pasto e transformou ele no maior rei que esse mundo já teve. Pessoas, milhares, o mundo inteiro vai conhecer a cidade de Davi, porque Deus encontrou um homem que confiou nele. Nessa noite eu quero te ativar. Um dia eu falei para o Aya, infelizmente o Aya não creu ainda, mas ele vai crer. Eu olho para o Aya e sabe o que eu vejo? Eu vejo uma agência de cinema, eu vejo um estúdio, eu vejo que eles podem ir muito mais além do que eles podem. Mas sabe o que falta, irmãos? Falta você colocar o teu pedaço de cebola na sopa, porque cada um vai contribuir com algo. Sabe qual que é o problema muitas vezes, irmãos? Muitas vezes que a gente vive naquela dinâmica. Deixa eu subir aqui. A gente vive naquela dinâmica de, irmão, de um puxando o carro e todo mundo sentado em cima. Não, irmão, se todos nós viéssemos com uma porção de fé. Eu vou dizer para você que a gente vira limeira de ponta cabeça. Pastor, e tudo isso tem a ver com o Jário? Vamos voltar para ele. Olha que interessante. Jairo chega até Jesus e fala assim: na cabeça dele estava certo. Se eu for até ele vir na minha casa e tocar na minha filha será curada e viverá. Não é o que está no texto? Ele decide perder. Não importa o que eu vou perder, interessa o que eu vou ganhar. Meu irmão, só é renúncia para nós, e só é renúncia para Deus quando tem algo a perder em jogo. Sabe qual é o problema, queridos? Que nós somos uma igreja que queremos aproveitar o ensejo. Lembra daquela história daquele pagode: sai da minha aba, sai para lá? Você lembra disso ou não? Sai da minha aba, sai para lá. A gente fica querendo dar jeito. Eu precisava tanto de orar, mas é o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos meia hora antes, que a gente já tem que ir para a igreja mesmo, a gente já vai meia hora antes, porque aí a gente então faz um pouquinho da oração. E na verdade Deus pediu foi um tempo de oração. Não foi meia horinha antes do culto, do qual você já se enquadrou, do qual você já preparou a sua agenda para vir, e Deus está querendo fazer mais, e Deus está querendo te levar num lugar maior, e aí então Ele permite que alguns problemas, algumas dificuldades, algumas circunstâncias diversas cheguem na tua vida, para despertar você para um lugar de busca, e aí você entende que você precisa de buscar, mas vou buscar quando? Não, faz o seguinte, é que eu já acordo às 6 horas, então se eu acordar um pouquinho mais cedo, eu consigo orar um pouquinho. Ei, eu quero dizer para você que eu preciso de aprender que eu posso perder olhando para aquilo que eu posso ganhar, e não tem pecado nisso. Se isso vai te levar para um lugar de busca, ei, pague o preço que for, perca o que for perdido, mas busque a Deus, porque Ele tem para fazer. Você sabe quanto tempo eu orei? Pastor, e você orava que jeito? Senhor, me ensina a pregar.
Eu não sabia. Eu olhava as pessoas pregando, o pregador, eu falava, que coisa linda isso. Senhor, eu quero isso. Me dá isso, me dê isso. E eu falava claramente, eu quero isso desse jeito, igual aquele homem faz. Eu lembro quando eu pedi o sinal do Senhor do Benihim na minha vida, e eu orava desse jeito, Deus, eu quero ver as pessoas caindo no Espírito, eu quero ver e eu creio, se o Senhor usa ele, o Senhor também vai me usar, eu quero, e eu busquei, eu orei, eu jejuei e Deus deu. Sabe qual é o problema, meu irmão? Nós estamos querendo que Deus dê as coisas para a gente no lugar de passividade. No lugar, ó Deus, você não está vendo a minha necessidade, meu irmão? Claro que Deus está vendo a sua necessidade, mas Ele não trabalha por necessidade, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele buscam, não é para aqueles que têm necessidade. Porque se Deus se movesse pela necessidade, não havia necessidade na terra. Deus responde à fé, Deus responde à oração, Deus responde à busca. Qual que era a fé de Jairo? Se ele for na minha casa e tocar na minha filha, ela será curada. Ele chega e ora e pede para Jesus. Jesus fala o quê? Eu vou. A única coisa que Jairo não sabia é que tinha uma outra mulher que também estava precisando de Jesus. Agora sabe o que eu acho interessantíssimo, Natasha? É que a fé de Jairo não servia para a fé, não servia para a mulher do fluxo de sangue. Porque a fé de Jairo, Jesus precisava de tocar, sim ou não? Sim ou não? A fé de Jairo, Jesus precisava de... Só que a mulher de fluxo de sangue, Jesus não podia tocar nela, porque ele era rabino, e rabino não podia tocar numa mulher imunda. Era contra a lei, Jesus não ia quebrar a lei. Então, a fé de Jairo não servia para a mulher de fluxo de sangue. O que eu aprendo com isso? Cada um de nós necessitamos de desenvolver uma fé que tire de Deus aquilo que nós necessitamos. Por que isso, pastor? Porque olha que interessante. Se a gente olha para o livro de Lucas, e todas as pessoas que eram tocadas por Jesus eram curadas, a mulher do fluxo de sangue disse, deu ruim para mim. Por quê? Ele não pode me tocar. Aí ela começou, Gi. As pessoas só são curadas se ele tocar. Ele não vai tocar em mim porque eu sou imunda. Logo, se ele não tocar em mim, eu não sou curada. Mas se eu não for curada, eu vou morrer. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais médico, eu não tenho mais ninguém. Bom, mas se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela começou. Não precisa dele tocar em mim. Se eu tocar nele. Não, se eu tocar nele não. Se eu tocar na orla das suas vestes. Não, eu não vou precisar nem de tocar nele, porque vai ter muita gente perto. Se eu apenas tocar no manto, na orla do seu manto, se eu apenas tocar, somente um toque, se eu tocar, eu serei curada. Uau! E é o que ela faz. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não preciso de imitar a fé de ninguém. Eu preciso de ter a minha própria fé naquele que pode fazer. E aí acontece exatamente isso. Você tem ideia, meu irmão? Jesus, agora olha que interessante, Ala. Olha que coisa maravilhosa isso. O que é, pastor? A mesma fé de Jairo que Jesus precisava de tocar era a fé da multidão. Por quê? Porque a Bíblia diz que tinha uma multidão que estava esbarrando em Jesus, que tinha uma multidão que estava tocando em Jesus.
Eu acredito que ele estava brigando, batendo entre si, dizendo assim: deixa eu ficar perto dele, porque se ele tocar em mim, eu serei curado. E tinha um monte de gente tocando em Jesus, mas a fé era que Jesus precisava de tocar. Será que você consegue entender que algumas coisas você não recebe por causa da fé deficiente que você tem? Por causa da fé defeituosa que você gerou, dizendo, só vai acontecer se for desse jeito. E sabe como que eles aprenderam? Eles aprenderam por causa do testemunho. Olha, você viu, Jesus tocou no cego, o cego foi curado. Ó, Jesus tocou, quando Jesus toca na sogra de Pedro, Pedro é curado. Era parte do quê? De uma teologia de experiência. Mas ei, nós temos um Deus que vai além da experiência. Nós temos um Deus que vai além da letra. Nós temos um Deus que faz novo de novo sempre que for necessário. Aí sabe o que acontece, Aninha? Todo mundo apertando Jesus, todo mundo esbarrando em Jesus, e ninguém tirou o milagre. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma igreja cheia de gente, todo mundo precisando do milagre. Todo mundo vem para o ambiente onde Jesus está, mas quase ninguém leva o milagre. Ah, porque se o bispo não revelar, porque se o pastor não colocar a mão na minha cabeça, ah, mas se não tiver uma palavra para mim, ah, mas se eu não cair, ah, mas se eu não entrar no manto, ah, mas se eu não fizer isso, aí eu vou lá, essa noite que vão me revelar, essa noite que Deus vai ter uma palavra para mim, ah, essa noite que vai acontecer, ah, essa noite. Está todo mundo no ambiente do milagre, mas ninguém sai com o milagre. Aí vem uma mulher anêmica, as irmãs que já passaram por isso sabem, sem força, corpo doendo, e ela vem, e ela empurra um, ela empurra o outro, ela esbarra num, ela chuta o outro, e a hora que ela vê lá a barra, a orla da sua veste, ela dá um salto, digo eu não, Senhor, e quando ela toca, ela rela na orla das suas vestes, bum! O milagre acontece, o poder é liberado. Jesus para. Opa, aconteceu algo. O que foi? Uma fé diferente. Alguém me tocou. Aí o discípulo mesmo diz: mestre, que pergunta é essa? Está todo mundo te tocando? Ele: não, alguém tocou diferente. Digo eu, Jesus diz assim: alguém tocou com fé, porque de mim tirou poder. A Bíblia diz: porque de mim saiu virtude. E olha que interessante, irmão, Jesus não sabia quem era. Isso prova como Jesus era homem. Por quê? Ele: eu sei, a fulana de tal, o nome dela é tal, o CPF dela é tal, o registro em Roma dela é tal. Não, Jesus, para aí, para, o que foi? Para, alguém tirou de mim algo e nem pediu. Alguém tirou algo de mim e não pediu. Você vê ela pedindo oração? Ela conseguiu falar com Jesus: vamos na minha casa. Ela falou: Jesus, me toca. Ela gritou: Jesus, tem misericórdia de mim, como o cego Bartimeu. Não. Se Jesus não parasse e perguntasse, aquela mulher tinha ido embora e ninguém nem ia saber que ela tinha sido curada. Mas é Jesus que para e fala assim: não, eu tenho que saber quem que é. Eu tenho que ver quem conseguiu entrar no meu ambiente, tirar de mim algo sem pedir e levar embora. Ela vem e se apresenta: sou eu, Senhor. Ele fala: uau, filha, a tua fé te salvou.
E olha que interessante, ela não recebe só a cura, mas ela recebe também a salvação. Ele diz: vai, filha, a tua fé te salvou, vai embora, ser livre desse mal. Agora, ei, dá uma olhadinha para a esquerda da história. Quem que está lá? Jairo. Meu irmão, você tem ideia da tua filha morrendo? Porque a enfermidade é para a morte, diz o texto. Senhor, vamos na minha casa? Vamos. Meu irmão, você já ficou necessitando de um atendimento médico e a coisa não vai? 1 minuto parece uma hora parece dias. Eu fico imaginando a agonia de Jairo. O quê? Por que agonia? Porque Jairo estava andando e Jesus estava indo muito devagar, porque tinha uma multidão que estava pressionando ele. Então ele não estava andando. E para piorar, agora uma doida entra no percurso e para o caminho. Eu fico pensando que Jairo quase... Se é eu tinha tido um infarto. Jesus indo, de repente ele para e fala: quem me tocou? Eu acho que Jairo coçou a cabeça: meu Deus do céu, como é que não vai descobrir quem tocou esse homem agora? Olha quanta gente. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, agora não é hora disso, minha filha está morrendo, vamos lá. Não, mas a Bíblia diz que ele não fala nada. Mas nesse inteirinho, nesse espaço de tempo em que a mulher é curada, a filha morre. Ei, olha para mim. Pastor, o que significa isso? Que muitas vezes as notícias que a gente mais não quer que aconteça, elas chegam. Você estava ali chorando, clamando, pedindo: Deus, não deixa acontecer, Senhor, cuida, Senhor, guarda, livra, Senhor, manda provisão, Senhor, faz isso, faz aquilo, e você está clamando, e você tem uma palavra de que Deus vai mudar, de que Deus não vai permitir, e que não vai acontecer, e você está ali, Jesus, e você está sendo alimentado, mas de repente chega a notícia: morreu. Acabou, aconteceu o que você não queria, faliu, quebrou. A fé que você teve de que ia ser mudado. Alguém chega para Jairo e fala assim: Jairo, não importuna mais o mestre, tua filha morreu. Você não vê Jairo reclamando, você não vê Jairo gritando. E ele tinha todos os motivos, que se fosse eu, sabe o que eu ia pensar? Culpado dessa mulher, se não tivesse parado ele. Ele tinha chegado em casa. Por que essa mulher tocou nele? Eu cheguei primeiro, eu pedi primeiro, eu estou clamando primeiro. Por que enquanto eu estou pedindo, Jesus está operando um milagre na vida de outras pessoas e não opera na minha? Parece que a bênção cai do lado direito, cai do lado esquerdo, mas ela não alcança. A Bíblia diz que Jairo está em silêncio. Mas sabe o que eu acho extraordinário no texto, Baro? É que antes que Jairo responda, Jesus pula na frente e fala: Jairo, olha para mim. Jairo, Jairo, parou. Não dá atenção para a notícia, não. Não dá atenção para essa notícia. Só vou te pedir uma coisa, Jairo: continua crendo, continua crendo. Eu estou indo. Jairo, continua crendo. Jairo, não ouça. Jairo, para. Jairo, não alimenta. Eu estou indo. Jairo, eu estou indo lá. Sabe o que eu aprendo? Muitas vezes a minha fé
não é capaz de me levar onde eu preciso. Sabe por quê? Jairo tinha fé para ressuscitar a filha dele, Renata. Vou tirar a Renata da calça curta. Jairo tinha fé para a filha dele ser ressuscitada? Não, fala assim, não. A fé dele não era para ressurreição, a fé dele era para ser curada. Deus é maravilhoso. Porque, pastor, porque Ele me salva quando a minha fé é fraca, quando a minha fé enfraquece, quando a minha fé não é capaz de me levar onde eu preciso. Ele pula na frente e diz assim: a tua fé me trouxe até aqui, agora eu vou fazer aquilo que você não tem fé para fazer. Eu vou lá e vou ressuscitar tua filha. Eu vou lá e vou dar vida porque está morto. Eu vou lá e vou ressuscitar o que morreu. Eu vou lá fazer o que a tua fé não alcançou para fazer. Não importa, eu sou aquele que vai aonde eu preciso de ir. O que eu quero dizer para você essa noite é o seguinte: não se sinta um fracassado porque você não tem fé para onde precisa de ir. A única coisa que você precisa é de uma pequena fé. Você só precisa de ativar ele. Você só precisa de trazer ele para o ambiente. E aí ele fala: Jairo, fica calmo, porque agora eu vou aonde precisa de ir. E esse Deus é tão maravilhoso, irmão, que nessas horas Ele não mede a nossa fé. Apesar da fé ter medida, pequena fé, muita fé. Pastor, então o que o Senhor quer dizer para nós essa noite? O que eu quero dizer para você essa noite é que você precisa de entender que você pode buscar Deus, e que você tem que colocar nome nas coisas, que você pode falar dos seus sonhos para Deus, que você pode pedir para Ele, que você pode clamar a Ele, que você pode sim fazer renúncia, sabendo que Ele pode te entregar. Ei, irmão, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus recompensador. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia diz que se eu fizer, Ele vai. Ninguém vai trabalhar de graça no reino, ninguém vai deixar de receber o que fez para Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em recompensar quem faz as coisas por Ele. E eu e você não podemos perder isso de mente nunca, porque nós somos seres humanos e é do ser humano fazer para receber. Então é melhor fazer para Deus e receber de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Pastor, e para essa noite, ei, eu quero orar com você e por você. De repente a tua fé ela só te traz aqui na igreja, só isso. Você não tem fé para mais nada. Você não tem fé para orar, você não tem fé para jejuar, você não tem fé para dizimar, por isso que você vive bagunçado, você vive desse jeito. E toda vez que fala nisso, você não tem fé. Eu quero dizer para você que esse Deus é o Deus que é capaz de preencher o espaço vazio onde a tua fé não alcançou. E Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fica de pé, eu quero orar com você.